Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Hoje, domingo, dia 12 de abril de 2020. Hoje estudaremos a lição de número 2, a lição que tem por título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo, Bênçãos esta de que só o Senhor pode nos presentear, e com certeza Ele estará nos presenteando. O texto áureo está registrado em Efésios capítulo 1, versículo 3, e diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes, ou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então vemos de que o Senhor, Ele nos abençoou. A Bíblia diz que mesmo antes de sermos gerados, o Senhor já nos conhecia. Ainda quando vivíamos lá no pecado, Deus, a Bíblia diz que Ele ama o mundo, Ele amou de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para que reconciliasse nós novamente com Ele. E hoje nós temos esse privilégio, de sermos gerados pelo Senhor, de receber do Senhor a bênção, as bênçãos espirituais através de Cristo Jesus, A verdade prática diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais, Então aí nós vemos de que antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha nos elegido para que nós desfrutássemos das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Olha que coisa gloriosa, desfrutar daquilo que é espiritual. Então eu quero dizer para você, tenha paciência, tenha calma, porque Deus, Ele tem um lugar preparado. Deus, Ele tem as suas formas, multiforma de trabalhar, de agir, E com certeza nós não somos isento das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe está registrada na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 3, 4 e o versículo 9 ao versículo 14. E diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de
sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tende nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então aí nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo de que bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos elegeu, nos elegeu desde antes da fundação do mundo, para sermos os seus santos, como diz aí o versículo de número, versículo de número 4, o versículo 4 que está dizendo, como também nos elegeu Ele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, Ou seja, santo, separado, ser esse povo separado, esse povo escolhido do Senhor aqui na terra, E ele diz de que ele, no último versículo, versículo 14, ele diz, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Ou seja, o que é penhor? Penhor é garantia de obrigação assumida. Então Deus nos deu a garantia da obrigação garantida, ou seja, assumida sobre o ser humano. Deus assumiu uma dívida que não era sua, uma dívida que era minha, que era nossa. Deus assumiu essa dívida, uma dívida de que quem era para morrer na cruz era nós, que éramos pecadores, que somos pecadores, a qual ele fez por nós. Ele se fez através de Jesus Cristo, fez pecador, fez maldito por nós, para que hoje eu e você tivéssemos como garantia esse penhor. O que é esse penhor? O que é essa garantia? O selo do Espírito Santo em nós, como propriedade exclusiva de Deus. Então eu quero dizer para você, você é propriedade exclusiva de Deus. Deus, ele nos selou com o seu Espírito Santo, Então ele deu-nos um penhor, deu-nos a garantia da nossa salvação em Cristo Jesus, Jesus já garantiu a nossa salvação. Pastor, então, salvo uma vez, salvo para sempre? Não, lógico que não. Nós podemos perder a nossa salvação, sim, mas quando nós acreditamos e quando nós permanecemos firmes até o fim, nós herdamos, nós conquistamos a coroa de glória, a salvação em Cristo Jesus, Porém, Ele já garantiu por nós. Ele já garantiu a salvação. Resta nós hoje esforçarmos para que nós possamos alcançar a nossa salvação. O sacrifício ele já fez, a garantia ele já nos deu, Ele deu-nos um penhor, a garantia que somos salvos através de Cristo Jesus. Se permanecermos firmes com Ele, com certeza nada vai nos impedir a nossa entrada no céu de glória, O texto, ou seja, o ponto central diz aí, Deus nos
concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus, né? Então Deus ele nos concedeu as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, né? Cristo, ele vem, morre na cruz para dar-nos essa garantia da salvação do Senhor. Então este é o penhor da nossa salvação, essa garantia que Ele nos deu, o selo do Espírito Santo de Deus, né? O objetivo geral diz esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus, né? Esclarecer as bênçãos espirituais. Os tópicos são 3 tópicos, né? Aí tá os objetivos específicos nos tópicos. Primeiro tópico diz de que refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo, né? Qual é a nova posição? Logicamente, porque vivíamos em uma velha posição, uma posição que estava longe de Cristo, uma posição que estava distante, desligado do Senhor, né? Então, refletir nisso. Segundo ponto, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. É possível viver uma vida cristocêntrica nesse mundo? Sim, então nós vamos evidenciar isso, que é possível viver uma vida cristocêntrica, ou seja, deixar de que ele seja o centro, ou esteja no centro da nossa vida, no centro da nossa vontade, né? Viver essa vida cristocêntrica, ou seja, ele tem que estar no centro da nossa vontade. Primeiro, o que vale a vontade dele sobre a nossa vida. Terceiro tópico diz que explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação, né? Logicamente que como cristão, como salvos no Senhor, nós conhecemos de que o papel do Espírito Santo, ele foi e ele é importante na salvação em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz de que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. Se fomos convencidos do pecado, se fomos convencidos que andávamos na contramão de Deus, andávamos distanciados de Deus, distanciados da palavra que é Cristo Jesus, quem que fez com que nós conversemos sobre isso? O Espírito Santo, né? O Espírito Santo nos convenceu que vivíamos em um mundo errado, em um mundo de pecado, em uma vida totalmente desligada, desregrada. E aí ele nos convence e hoje nós temos uma nova direção, andamos em novidade de vida, porque fomos convencidos pelo Espírito Santo de Deus, né? Eu quero fazer aqui só uma introdução, aqui na introdução do professor, que é muito interessante, que está dizendo assim: Deus planejou de antemão conceder bênçãos espirituais aos seus eleitos. Essas bênçãos revelam a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino. O plano da salvação arquitetado pelo nosso Criador é algo incomensurável. É algo incomensurável, ou seja, não tem explicação, né? Não tem como nós atingir ou entender o perfeito plano de Deus sobre a humanidade, sobre a nossa salvação através de Cristo Jesus, né? Então ele planejou, o plano de Deus foi perfeito, né? Por isso de que quando o inimigo, o diabo, Satanás, ele enganou Eva no jardim do Éden, ele diz: pronto, agora está tudo acabado, agora o plano de Deus
da continuação da humanidade foi aniquilado, né? Mas foi engano dele, porque Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto, Deus arquitetou um projeto no seu Filho, no seu único Filho, Cristo Jesus, para que pudesse salvar a humanidade, né? Tá aí, dizendo, em Cristo, ele estava reconciliando o mundo. Em Cristo, ele estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Dá uma olhadinha o que está escrito aí em 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 19. Olha o que está dizendo. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, diz-nos de que ele não imputou, né? O que é imputar? Não imputar é não culpar. Então Deus não nos culpou pelo nosso pecado, pela nossa transgressão. Ele não nos culpou, ele nos inocentou e ele se fez pecador por nós. Olha, irmãos, olha, amados, o que Jesus fez, né? Ele não imputando, ou seja, não culpando, ele não nos sentenciou. Olha a graça, o favor imerecido, olha a misericórdia de Deus, aquilo que não era para mim, ele me deu, né? Que é a misericórdia, e aquilo que era para mim, ele não me deu, que é a sua graça, o favor imerecido dele, né? Então ele não imputou, ou seja, ele não nos condenou, antes ele nos salvou do mundo, dando a sua própria vida para nos salvar. Oh, aleluia, glória a Deus. Continuando assim, essa é uma doutrina gloriosa que revela o imenso amor de Deus, né? Então vemos aí o amor de Deus revelado através de Cristo Jesus. Devemos nos alegrar por isso, pois em Cristo fomos eleitos para desfrutar desse maravilhoso plano, né? Então em Cristo Jesus nós fomos escolhidos, nós fomos eleitos, amados, a desfrutar desse plano celeste, né? Deste plano, irmãos, perfeito, glorioso, através de Cristo Jesus. Ele nos escolheu, ele nos elegeu como povo seu, né? Então que coisa maravilhosa. A introdução, no segundo parágrafo aí diz, desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída, né? Então, aprove Deus aprovou um plano, Deus aprovou, né? Deus aprovou e arquitetou um plano de salvação para a humanidade caída, né? Por isso de que às vezes tem pessoas que dizem assim, para esta pessoa não tem mais jeito, para mim não tem mais jeito. Quantas pessoas que dizem isso? Para mim não tem jeito, para fulano não tem jeito. Tem jeito sim, porque o Senhor Deus, ele já arquitetou um plano, ele tem um projeto de salvação e não há nada perdido para o Senhor, não há nada que Deus não possa resgatá-lo e fazer algo novo. Ele fará algo novo, porque ele já tem, antes da fundação do mundo, ele já tinha um plano, Você já parou para pensar nisso? Que Deus já tinha um plano sobre a sua vida? Se você hoje está servindo ao Senhor, se você hoje é escolhido, separado do Senhor, não foi simplesmente porque você simpatizou com a palavra, com a religião, com isso, com aquilo, é porque antes de você ser nascido, Deus te escolheu, Ele te elegeu. Então por isso que hoje eu e você desfrutamos e desfrutaremos ainda
das coisas que Ele tem preparado para nós, né? O primeiro tópico está dizendo aí a nova posição em Cristo. A nova posição em Cristo. Por quê? Nova, porque vivíamos em uma velha posição, em um velho homem, né? Uma velha criatura no pecado. Hoje a Bíblia diz que somos nova criatura, né? Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Então, por isso que ele está dizendo a nova posição em Cristo. Nova posição. Ou seja, nós não podemos viver na mesma prática, na mesma posição em que vivíamos, mas hoje nós vivemos uma nova posição em Cristo Jesus. Diz assim: no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação, né? Através de Cristo, Deus outorgou, Deus ordenou, Ele selou que nós teríamos a nossa salvação em Cristo Jesus. Olha o privilégio, privilégio. Você é privilegiado do Senhor. Você é uma privilegiada do Senhor de ter sobre Ele, através de Cristo Jesus, esta maravilhosa salvação, né? Aqui no parágrafo mais embaixo que diz assim: onde bendito significa digno de louvor. Digno de louvor, né? É o que está aí no subtópico 1, que fala a doxologia, né? Fala da doxologia, onde o bendito significa digno de louvor. Quem é esse bendito digno de louvor? É o Senhor Jesus Cristo. Ele é digno de toda a adoração e de todo louvor. No subtópico 2, né? Subtópico 2 está falando as bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais. Aqui no último parágrafo do subtópico 2 está dizendo: tais bênçãos provém de Deus, que planejou a redenção do Filho, que a realizou, e do Espírito Santo, que a garante. Que a garante. Então ele realizou a sua obra de redenção em Cristo Jesus. Jesus nos redimiu do pecado, da morte para a vida. Agora, quem fez essa realização sobre a nossa vida foi o Espírito Santo. Através do Espírito Santo nós fomos convencidos, né, do pecado para a salvação em Cristo Jesus, né? Então nós temos essa garantia. Por isso que está dizendo: tais bênçãos provém de Deus, que planejou a redenção. Então Deus, ele já tinha planejado a redenção, né? A redenção de quem? Do Filho, que a realizou. A redenção do Filho que a realizou. Então Jesus realiza a obra de salvação em nós. Então ele novamente assunta aos céus, né? Então quando ele vem-nos o Espírito Santo, o Consolador, né? Está dizendo: essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus, aleluia, bendito seja Deus pelo seu grande amor que nos amou, que fomos resgatados pelo Senhor Jesus. No subtópico 3, fala aí da nova condição
a nova condição. Então nós recebemos as bênçãos espirituais. Agora nós vivemos em uma nova condição, né? Qual é a nova condição? A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda bênção espiritual, né? A partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Então, através de Cristo, da realização da sua obra redentora no Calvário, ele garantiu-nos as bênçãos espirituais. Por isso de que só tem e só recebe as bênçãos espirituais quem é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então ele nos presenteou, ele deu-nos a garantia de termos sobre nós as bênçãos espirituais da pessoa bendita, da obra redentora de Cristo Jesus ali no Calvário, né? O parágrafo 2º está dizendo: essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Está vendo o que eu acabei de dizer? Esta nova vida, de ter essas bênçãos, né, de ter essa garantia, de viver essa novidade, somente quem está em Cristo Jesus, né? E aí continua dizendo: isto é o oposto da antiga vida, né? A nova vida é o oposto da antiga vida. Na nova vida nós vivemos estas bênçãos espirituais. Nesta nova vida nós temos esse privilégio. Nesta nova vida nós temos essa proteção. Nesta nova vida nós temos aquilo que o mundo não pode nos dar. Nós temos aquilo que ninguém pode nos dar, que é a salvação através de Cristo Jesus. O preço já foi pago do nosso pecado, né? Então, qual é essa antiga vida? A vida em Adão, né? A vida em Adão, escravizada pelo pecado, né? A vida em Adão é uma vida que vivíamos, uma vida escravizada pelo pecado. Dá uma olhadinha o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, apenas o versículo 11, que diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Ou seja, na velha aliança, na velha vida, na antiga vida, nós vivíamos uma vida separada de Deus. Nós éramos excluídos de Deus. Havia um abismo entre Deus e o homem. E esse abismo era o pecado, né? Deus é santo e ele não pode compactuar com o pecado. Então havia esse abismo. E como preencher esse abismo? Como o homem se tornar Deus, ter esse elo novamente com Deus, através da morte de Jesus na cruz do Calvário. A cruz, o Calvário, foi esta ponte que ligou o homem em Deus novamente. A morte de Jesus na cruz tornou-nos esse elo em Cristo, através de Cristo Jesus. Por isso que Paulo está dizendo, e não somente isto, ou seja, somente as bênçãos espirituais aqui na terra, mas é o que ele está dizendo, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Ou seja, através de Cristo, nós fomos reconciliados novamente com o nosso Deus, o nosso Pai, né? O último parágrafo aí do subtópico 3, está dizendo assim: portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. Então, a nossa nova vida, a nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo.
e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindo dessa redenção, né? Então, através de Jesus, nós fomos contemplados, né? Nós fomos eleitos a receber esta bênção, esse privilégio, esse benefício, esse benefício através da redenção de Jesus Cristo, né? Nós temos esse privilégio, né? Por isso que aqui está dizendo, portanto, a nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. Então essa é a nossa nova posição. Nós não vivemos mais uma posição de pecado, ainda que vivemos ainda em um mundo de pecado, em um mundo contaminado, mas a igreja do Senhor, ela é eleita, ela é santa, né? Ela é separado. Por isso a Bíblia nos chama de santos do Senhor. Às vezes alguém olha para você e diz, mas santo que, né, comedor de feijão, mas somos santos, significa separado. Então nós somos separados, somos um povo eleito, ainda que vivemos nesse mundo, mas não fazemos parte dele. Assim como Jesus disse, né? Então nós não fazemos parte dele. Vamos passar para o tópico 2. O tópico 2 está nos falando aí sobre uma nova uma vida cristocêntrica neste mundo. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor do seu nome, né? Embora o pecado tenha adentrado no mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na redenção ou na remissão dos pecadores, né? Dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor e a glória do seu nome, né? Tudo. Por isso que eu sempre digo que tudo na nossa vida, tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, aonde nós andamos, aonde nós tocamos, tem que glorificar o nome do Senhor. Tudo que nós falamos tem que ser para a honra e a glória do nome do Senhor. Tudo que nós fazemos tem que ser para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Tem que glorificar o nome do Senhor. A nossa vida, temos que glorificar o nome do Senhor. Por isso alguns dizem assim, Deus ele só quer o coração. Eu não concordo que Deus só quer o coração. Senão não precisava santificar de corpo, alma e espírito, né? Era só o coração. Só precisava só o coração. Mas Deus nos quer por completo, por inteiro, né? Corpo, alma e espírito, santificados diante do Senhor, como os filhos amados, como a Bíblia diz, não ter do que se envergonhar, como eleitos do Senhor, né? Como aquele que reconheceu e reconhece de que Jesus é o Salvador da humanidade, né? Então tá aí, o primeiro subtópico do tópico 2 fala aí a revelação do mistério, a revelação do mistério. Último parágrafo, aí diz assim, é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia, né? Então sabemos que tudo aquilo que Deus faz é para que o nome dele seja glorificado na nossa vida, né? É de acordo com a sua vontade, o seu beneplácito, né? Por isto que é bom estar no centro da vontade de Deus, porque Deus jamais ele vai planejar alguma coisa ruim para você. A Bíblia diz todo o pensamento de Deus, tudo que Deus pensa ao seu respeito
é de paz, né? Ou seja, coisa boa. Deus não vai pensar mal ao seu respeito. Por isso que aqui está dizendo, é revelada segundo o seu beneplácito. Então Deus revela em Cristo Jesus segundo a sua vontade. Deus quis revelar. Deus quis ser conhecido através de Jesus, né? Segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que ele agrada fazer por amor e misericórdia, né? Então é como ele quer, não é do jeito que eu e você queremos, mas sim do jeito que ele quer. É o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 9 de Romanos, versículo 15 e versículo 16, que diz assim, aqui Romanos 9, 15 e 16, diz assim, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Versículo 16, assim pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Então Deus se compadeceu de você. Então Deus se compadece. Quando Ele faz alguma coisa boa, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou melhor do que o outro, não é porque Deus se agradou mais de mim do que do outro, não. Deus faz porque Ele quer fazer, né? Por exemplo, a chuva vem para todos, o sol vem para todos, né? Deus enriquece a quem Ele quer. Por isso que tem quando nós olhamos para a palavra do Senhor, lá nós vemos o salmista, Asaf, dizendo lá de número 73, se não me falha a memória, né, o salmo de Asaf, diz que Asaf estava quase se escorregando o seu pé, porque ele estava olhando para a prosperidade do ímpio. Ele estava olhando e dizendo, mas Deus, eu sirvo ao Senhor, eu estou na sua casa, e olha a minha situação, olha aquele fulano, ele fala mal do Senhor, ele não vai na sua casa, e ele é rico, ele é próspero, porque Deus ele faz como Ele quer, como Ele deseja. Só que a diferença é de que a bênção de Deus sobre o justo, ela permanece. Agora sobre o ímpio é diferente. É como a erva, é como a flor no campo. De manhã à noite ela desabrocha. Pela manhã o dia se foi, se acabou, morreu, né? Então é diferente, essa é a diferença. É isso que eu e você temos que entender, de que a bênção de Deus sobre a nossa vida, ela prospera. E a Bíblia diz que ela não nos causa dor, né? Então é a diferença, né? Por isso que aqui está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo aqui no capítulo 9, versículo 15, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Deus está falando assim, a vontade é minha. Eu faço o que eu quero, eu faço o que me apraz, eu não sou mandado por ninguém. Deus está dizendo, eu não sou orientado por ninguém, eu sou Deus, eu faço como eu quero, como me apraz fazer. Então por isso que está dizendo no versículo 16, assim pois, isto não depende do que quer, não do que alguém quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece, né? Então depende de Deus, amados. Quando Deus decide, como o profeta Isaías diz, quando Deus decide abençoar alguém, ninguém impede a bênção do Senhor sobre a vida de alguém. Quando Deus decide também, quando Deus decide abater alguém também, ninguém impede, Então, bom é estar no centro da vontade de Deus, né? Desfrutando das suas maravilhosas bênçãos que Ele tem através de Cristo Jesus, né? Subtópico 2, do tópico 2, diz assim, de que a plenitude dos tempos,
Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas, né? Então o plano de Deus foi convergir em Cristo, ou seja, mudar, transformar em Cristo, ou através de Cristo, todas as coisas, né? Então olha aí o grande amor de Deus. Ele não escolheu no sentido de melhor, ele não escolheu no sentido de mais amar a um do que o outro, não, ele não escolheu assim, né? Não é assim, não foi assim que ele escolheu. Ele fez para todos, só que nem todos reconhecem a sua bondade e a sua misericórdia, né? Aqui no subtópico 2 ainda, do tópico 2, no último parágrafo aqui está dizendo: a dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos, né? Esse plano será na plenitude dos tempos, ou seja, não é no meu tempo, não é no seu tempo, não é do jeito que nós queremos. Essa executação é no tempo de Deus, conforme Deus quer. É o que está aí na leitura que lemos, no versículo 10 de Efésios, capítulo 1, versículo 10, que está dizendo assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, né? Então esse congregar é esse ajuntar, né? A Bíblia diz que no fim, quando nós vemos lá no livro da Revelação, diz que no fim, até o mar, ele devolverá ao Senhor os seus mortos, né? Então, congregar novamente, ajuntar novamente em Cristo. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que estamos vivos seremos transformados em um corpo de glória e encontraremos com eles nos ares. E ali estaremos para todos sempre juntos, né? Ninguém mais vai se separar, porque ali vai ser para toda a eternidade, juntamente com o Senhor, né? Então, por isso de que isto, Paulo está dizendo isso aqui no versículo 10, né? Em continuação está dizendo aqui no último parágrafo do tópico 2 e subtópico 2. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, não é cronos. A palavra tempos, não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino, previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. É o que está lá no versículo 7 do primeiro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 7. Né? Então, o kairos, o cronos, é o tempo do homem, né? É o relógio, é o calendário humano, o kairos. Mas, ou seja, o cronos, o kairos é o tempo de Deus, é o tempo de Deus, é o momento de Deus. Então não depende de alguém querer, não depende de alguém determinar para Deus, não. Talvez, às vezes, a gente vê as pessoas determinando as coisas para Deus. Deus determina isso. Não, quem determina é Deus. E outra coisa, Ele já determinou sobre a sua vida. Ele já determinou a salvação sobre a sua vida. Depende de mim e de você aceitar. Depende de mim e de você de acreditar, né? Mas ele já determinou. Hoje não depende mais de ninguém determinar, porque ele determinou, né? Ele determinou isso. É o tempo dele, o tempo kairos, é o tempo de Deus. O cronos é o calendário humano. O kairos
é o tempo de Deus em nossa vida. Vamos ver o que diz lá, Atos 7, Atos capítulo 7, capítulo 1 e o versículo... Atos 1 e versículo 7, desculpa. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 7. E diz assim, vamos achar aqui. Atos 1, 7. Olha o que está dizendo aí, ó. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então quem estabeleceu foi Deus. Deus estabeleceu esse tempo sobre a vida do ser humano. E o tempo é de Deus. Deus não está sujeito ao tempo, como o homem é sujeito ao tempo. O homem é sujeito ao tempo. Deus não. Deus, ele comanda o tempo. O tempo é de Deus e não nosso, né? Vamos passar para o subtópico 3 do tópico 2, que fala em louvor da sua glória. O apóstolo, nós vemos aí o apóstolo Paulo dizendo que enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios à igreja. Então, para Deus, para Cristo, não há gentios e não há judeu. É a igreja do Senhor, é um povo só, é um povo lavado. Então, essas bênçãos, elas estão destinadas aos crentes, tanto judeus quanto gentios, chamados igreja do Senhor Jesus, né? O último parágrafo do subtópico 3 está dizendo assim: por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Então, tudo que somos e tudo que temos começa na vontade de Deus. Não é algumas pessoas que dizem assim: olha, eu sou isto, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. É nada, irmão. Faz nada, você não faz nada. Você fez porque Deus o concedeu, Deus o permitiu, Deus estava na vontade de Deus, né? Estava no controle de Deus. Então, tudo que fazemos e tudo que somos inicia aí o começo da sua vontade, a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz que os planos são do homem. Os planos são do homem. Se eu não me engano, é lá em Provérbios, né? Diz que os planos são do homem, mas quem executa é Deus. Não adianta. Nós podemos fazer planos e devemos fazer planos, mas estando sempre e nunca esquecendo de estar no centro da vontade de Deus, porque quem vai executar é Deus. Não há ninguém bom, não há ninguém que diz faço aquilo ou aquilo outro. Não, quem vai fazer é o Senhor sobre a sua vida. Dá uma olhadinha em Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e o versículo 28. Olha o que diz aí, Atos 17, 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então, olha o que Lucas escreve a Atos dos Apóstolos. Ele escreve dizendo que porque nele vivemos. Nele vivemos.
e nos movemos. É aquilo que eu costumo dizer, se deitamos à noite e levantamos de manhã, porque Deus tem nos abençoado, Deus tem nos protegido. Se saímos para o trabalho e voltamos à tarde, porque Deus tem nos guardado. Quanto dos livramentos o Senhor tem nos dado ao longo de 24 horas do dia. Até mesmo quando estamos dormindo, o Senhor está nos guardando, está nos protegendo. Então por isso que está dizendo, nós movemos porque Ele permitiu. E existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Você é geração do Senhor. Nós somos geração do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o tópico 3 e último. Tópico 3 e último, que fala aí do Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, ou seja, é a garantia que somos salvos, é a garantia de posse, né? A garantia de Deus e posse da nossa vida é através do selo do Espírito Santo sobre a nossa vida. Ele nos selou, ele fez dos povo seu, diz o salmista, povo seu e ovelhas do seu pasto. Que coisa gloriosa, né? O Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação, idealizado por Deus Pai. Então Deus, Ele idealizou tudo. E quando Ele idealiza, Ele envia quem? O Filho, Jesus. Quando Jesus executa o plano de Deus aqui na terra, o que Ele tinha de fazer, Deus toma Ele novamente. Então Ele vai novamente para o céu. E a Bíblia diz que Ele senta à direita do Pai, né? Intercede por nós. Aí Ele diz, olha, se eu não for, o outro não vem, que é o Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo agora, Jesus vai e o Espírito Santo vem. E a Bíblia diz que Ele ficará conosco até a consumação dos séculos, né? Então o Espírito Santo, Ele veio para convencer o homem do pecado, para acrescentar a igreja do Senhor Jesus. Então o Espírito Santo, ele tem o seu papel muito importante no plano da salvação em Cristo Jesus, né? O primeiro subtópico diz que o selo do Espírito Santo, aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão, né? Então no momento que somos convertidos, né? No momento que quando o Espírito Santo nos convence e nós levantamos a nossa mão, aceitando a Cristo como Salvador, quando nós nos confessamos, acreditando pela fé, a Bíblia está nos dizendo de que o Senhor, Ele nos sela com o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Nós recebemos esse selo, né, no momento da nossa conversão. Olha o que está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo em Tito, né, na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5, né? Tito, capítulo 3, versículos 5, 6 e 7. Olha o que está dizendo aí. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Então, está dizendo que a salvação não é por obras de justiça que havemos feito, ou seja, pelo aquilo que nós fazemos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo, né? Então não foi por obras, a salvação foi pela fé, a salvação foi pela fé em Cristo Jesus. Então nós fomos salvos em Cristo pela fé, através do Espírito Santo de Deus, da conversão. Somos convencidos pelo Espírito Santo de que Ele é o Salvador da humanidade, né? Aqui no último parágrafo do tópico primeiro está dizendo assim: Ele é
quem convence o ser humano do pecado. Está vendo aí? Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Dá uma olhadinha aí agora no Evangelho de São João, capítulo 16, o versículo 6 e o versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então este é o papel do Espírito Santo, de convencer o ser humano do pecado, de convencer o ser humano de que ele está na contramão de Deus, de convencer o ser humano de que ele precisa se voltar a Deus, de convencer o ser humano de que ele necessita de Deus em sua vida. Então este é o papel do Espírito Santo. Continuando diz, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? É o que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Versículo 23. Contra estas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Então estas coisas são frutos do Espírito. São frutos do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É fruto do Espírito. E só adquire quem tem o Espírito Santo. Quem é convencido pelo Espírito Santo, ele recebe, ele aprende os frutos, a ter sobre ele os frutos do Espírito Santo de Deus. O último subtópico está dizendo aí, o penhor da nossa herança. O termo grego arraban pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. Como quando você vai comprar alguma coisa, sempre ele pede, olha, dá uma parcela, paga aí a primeira parcela. Ou quando você vai alugar uma casa, diz, olha, tem que ter um fiador, ou você tem que dar uma entrada de X meses. Isso é o quê? O penhor. Isso é uma segurança de que ele não vai perder. Essa é uma segurança de que se você sair antes do prazo, aquele último mês ou últimos meses já foram pagos, porque você deixou lá um sinal. Então o penhor da nossa herança, através do Espírito Santo, é o selo, o selo do Espírito Santo. Deus, ele nos selou com o Espírito Santo. Então Deus, irmãos, amados e queridos ouvintes, Deus nunca vai perder para Satanás. Não, Deus nunca vai perder. O Satanás, ele luta 24 horas por dia para tirar você, nós, a igreja do Senhor, do centro da vontade de Deus. Mas ele nunca vai conseguir, porque eu e você estamos marcados. Nós estamos, irmãos, selados pelo Espírito Santo de Deus. Então, aonde você estiver, alguém vai olhar para você e vai identificar, este é um dele, porque parece com ele. Não foi assim com Pedro. Pedro, quando nega Jesus, Pedro se esconde. Alguns olham para ele e dizem, olha, você parece com ele. Ele diz, não sei, nem conheço. Outros dizem, você é um deles. Não sou. Ele diz, porque você fala como ele. Então não tem como esconder. Não tem como esconder. Você é eleito do Senhor. Você é eleito do Senhor Jesus. Não tem como esconder do Senhor, Então aí no último parágrafo está dizendo assim, tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Aquele que tem o selo do Espírito Santo
tem a salvação garantida. É o que está no versículo 14 da leitura que nós lemos, né? Está dizendo assim, ó, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor e da sua glória, né? Então este é o penhor, esta é a garantia, o selo. Deus, ele nos selou. Ele diz, você é meu, não tem para onde correr. Por isso que quando alguém desvia dos caminhos do Senhor, vai para aqui, para ali, e de repente ele se quebra todo, ele vai para a cama, e ele vai para o leito, ele fica doente, aquilo, daqui a pouco Deus restaura ele novamente. Por quê? Porque Deus não vai perder você para o mundo, Deus não vai perder você para Satanás, ainda que Deus tenha que quebrar você todo bem quebradinho, mas Ele vai fazer de você novamente um vaso novo, porque você tem um penhor, você é marcado, você é selado do Senhor Jesus, né? Último parágrafo está dizendo, isto não quer dizer que o crente está salvo para sempre. Lembra que eu disse? Então isso não significa ter o penhor, ser registrado, né? Ser marcado por Deus não significa que o crente é salvo para sempre. Independente da sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo, que permanecem fiel, né? Então com essa garantia, para os que estão fiel, para os que permanecem fiel, é o que está dizendo aqui. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente da sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo, que permanecem fiéis. Então essa validação é para aqueles que permanecem fiel, né? Os eleitos do Senhor, né? Por isso que eu digo, ainda que pecou, mas se você é um eleito do Senhor, o Senhor vai te trazer de volta, né? O importante não é como começamos, mas como terminamos. É como terminamos, né? Então, como nós vamos terminar? Como você está escrevendo a sua história? Como você está escrevendo o seu dia a dia? Isso não é muito importante. O importante é como você vai terminar. Então, termina no centro da vontade de Deus. É o que está dizendo aqui Mateus no capítulo 24, versículo 13. Está dizendo aqui o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Mas aquele que permanece até o fim será salvo, né? Então é importante, meu querido e amado ouvinte e irmão, o importante não é como começamos, o importante é como terminamos. Então, se você está distanciado dos caminhos do Senhor, se você está distante do Senhor, volte para os braços do Mestre, porque você irá desfrutar das bênçãos do Senhor em Cristo Jesus. E permaneça firme até o fim e alcançará a coroa da vitória, né? Ou seja, será salvo, como Mateus está dizendo aqui. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, neste dia, eu desejo para você de que você fique firme, ainda que as lutas são grandes, ainda que as tempestades são travadas, mas fica firme, não desista, não é tempo de desistir. Eu costumo dizer que agora estamos mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Está mais perto. Jesus está voltando a buscar a sua igreja. E o que Ele tem preparado para mim e para você é coisa gloriosa, é coisa boa, é coisa grande. Então não vale a pena você desistir agora. E se você desistir algum dia, volte depressa, porque Ele te espera de braços abertos. Amém? Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus. Quero orar por você nesta hora. Pai, eu te louvo a Deus por este momento, Senhor, oportuno. Te louvo a Deus por estarmos na Tua presença, Senhor, e falar do Teu amor, da Tua palavra.
Pai, ainda, Senhor, de que nós precisamos ainda nos aperfeiçoar, Senhor, a cada dia. Mas ajuda-nos, Senhor, dá-nos graça para que nós possamos, Senhor, a cada dia olhar para Ti e estar no centro da Tua vontade. Pai, eu quero abençoar agora, Senhor, esta vida. Este, Senhor, que porventura precisa de um renovo, precisa, Senhor, voltar aos Teus braços. Pai, eu profetizo a Tua bênção no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com vós todos, todos juntos, digamos, amém. Deus te abençoe no nome de Jesus.